Bonjour! Tudo bem com você? Que alegria ter você aqui mais uma vez. Eu amo estar com você toda quinta-feira, às 15 horas, nesse encontro, nesse bate-papo. Para você que não me conhece, eu sou host desse podcast, sou Michelle Dipple e seja muito bem-vindo se agora é a sua primeira vez. Hoje eu tenho um convidado homem. Oh, meu Deus, que diferente! Toda vez aqui você vê, você que já é de casa, sempre eu trago mulheres, mas hoje eu trouxe um convidado masculino. Tá curiosa para saber quem é, né? Então eu já vou falar. Mas primeiro eu vou apresentar para você tudo que ele faz. Vocês não vão acreditar do que esse rapaz ele tem de bagagem. Então escuta só. Ele é mentor de alta performance e ele tem um propósito lindo, que é capacitar e potencializar vidas. Ele desenvolve pessoas no Brasil e em outros países como Itália, Austrália, Japão e Paraguai. Vencedor do destaque Santa Catarina em 2023, com o maior número de horas em atendimento pela Escola de Negócios Febracis. Você acha que acabou? Acabou não, querida. Não. Ele é coautor do livro Conquiste o Mundo e coordenador do projeto De Propósito, que capacita jovens nas escolas. Estamos aqui com Wilgner Duarte Arantes. Uma salva de palmas. É um prazer estar aqui, Michelle. Muito obrigado, tá? Que bom! Eu que sinto muito grata e honrada de você ter aceitado o meu convite, ter vindo. Gente, ele não mora aqui do lado, não. Ele veio de Brusque para sentar aqui e a gente conversar e transbordar um pouco do conhecimento, porque ele tem muito, tá? Um pouco do conhecimento dele para vocês que estão nos assistindo. E sabe o que é legal? Olha a carinha dele. A carinha. Quantos anos você tem, Will? Então, atualmente 21, mas eu já falo 22, né? Pra ganhar aí um... Quando é que é teu nível? 30 de setembro. Então tá perto, eu já falo logo 22, né? Pra eu já me acostumar a um novo ano, né? Sim, é verdade. Se fosse já, a gente já ia cantar parabéns. Mas ainda falta um mês, então eu vou deixar pra lá. E por que eu vou frisar isso? Porque talvez, não sei se você tem um incômodo com isso. Não, né, Will? Porque eu vejo você muito seguro nos meios e por isso que eu tô fazendo essa brincadeira, tá? Porque o que é legal? O que eu quero deixar aqui, essa chave já pra você. Você que tá aí falando, eu não sei se eu começo hoje, eu não sei se eu começo amanhã. Olha aqui, ó, o Will. Ele faz, ele não fica preso à idade dele, ele não fica preso a crenças das pessoas que estão à volta dele. Ele simplesmente tem uma meta, um objetivo, uma visão e ele busca aprender e transbordar, porque ele não retém só para ele. Então, se você tá aí parada, irmã, esperando a oportunidade, ó, o Will tá aqui como exemplo para você se movimentar, tomar vergonha e executar os seus sonhos, viu? Que o mundo, as pessoas estão precisando de você. É ou não é, Will? Perfeito, Michelle. Eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente não pode cair no canto cantarolante da idade. Amei, porque eu sou muito novo. Cantarolante da idade, para não chamar. Legal. É praticamente historinha. Uma historinha. Uma historinha. Porque eu não vou começar porque eu sou muito novo. Não vou ter credibilidade, não vou ter experiência ainda, eu sou muito novo. Ou, não dá mais pra mim porque eu já sou muito velho. Você sabe que eu passei por isso, né? Quando eu me separei, eu falei, cara, 40 anos eu vou fazer o que da minha vida agora? E é só questão de opinião. Então, Sim. Quem disse que eu sou muito novo ou quem disse que eu sou muito velho? Se não é uma questão de opinião própria. Sim. Então, isso pra mim, quando eu entendi esse contexto, me libertou, assim. Você acha que isso também tem a ver com autoconhecimento? Porque eu comecei a separar desse canto cantarolante, sair do canto cantarolante da idade, quando eu falei, uau, eu tenho 40 anos, mas eu tenho uma experiência de 40 anos, Exato. Eu tenho bagagem, eu descobri as habilidades que eu nem imaginava que tinha. Então, quando eu tomei posse disso e falei, não, peraí, e também em Cristo, né? Identidade em Cristo, que eu falei, não, se Deus me deu, eu tenho algo para fazer nesse mundo. Posso sair do como, agora eu vou agir. Você acha que isso tem a ver também, o autoconhecimento, em te impulsionar a fazer e realizar teus sonhos? Total. Eu vejo que assim, Michelle, muitas das vezes as pessoas dizem o seguinte, eu queria ter a coragem que fulano tem. Uau. Mas a gente tem que entender que a coragem, ela se desenvolve através do autoconhecimento. Verdade. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais corajosa ela se torna.
Então, seja para ser jovem e Gostei iniciar disso, eu vou algo, anotar. seja Quanto para ser mais- velho e iniciar algo, é preciso ter coragem. E para ter essa coragem, é preciso se conhecer. Então, já amei. eu Quanto vejo mais que isso é uma regra, assim, sabe? Pra gente conseguir destravar algumas coisas, né? Amei, já anotei aqui. E já que eu anotei essa frase, assim, super poderosa, nós temos uma dinâmica, assim, bem legalzinha. Ah, é? Pra quê? Pra ter uma interação entre os convidados, porque alguns dos convidados que vieram aqui, eu creio que você já conhece, né? Como a Carla, a Monique, conhece a Monique, né? Conheço, então, conheço. E outros convidados que talvez você tenha já trombado aí, né, na Febracis, negócios, enfim. Só que não estão aqui todos juntos, então eu criei essa dinâmica do pote das frases. Então, todos que passaram aqui a partir do dia que eu desenvolvi essa ideia, eles deixam uma frase aqui. E aí você vai pegar uma, vai ler, vai falar assim, Michele, vai falar sobre essa frase, se ela, o que você aprendeu, se você já conhecia, enfim. E vai deixar uma frase para quem sentar aqui também. E falar assim, uau, o Wilgner falou isso aqui, deixou esse aprendizado, né? Porque querendo ou não, dependendo da frase, eu não sei você, mas tem frase que eu leio e falo, vira a chave. E impacta, Impacta uma frase, um pensamento, pode ser seu, pode ser de alguém famoso, ou algum lema. Por exemplo, da convidada da semana passada, ela falou assim, eu ouvia isso da minha mãe e isso virou para mim um norte. Então, também pode ser uma frase assim, tá? Então, primeiro, você vai escrever a sua e vai explicar o porquê dessa frase, tá bom? Tá. Maravilha, vamos lá então. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou passar limpo essa daqui. Que eu trouxe de casa, cola. E vou colocar aí. Porque eu falei assim, vou deixar papel colorido. O que acontece? As pessoas vão pegar o papel colorido. Uma coisa natural, porque se destaca. Então eu falei, não, vou mudar. Vou deixar tudo branquinho. E você não sai daí, viu? Pra ouvir a frase. A minha eu já finalizei aqui, hein? Tá. Porque até entre aspas. Uau. Então, peraí, tô terminando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Coloca a data, Will, se puder, por gentileza. Maravilha. E aí, Will, que frase você colocou? A frase que eu coloquei, Michele, foi: decisões mudam gerações. Forte essa frase. E o autor é o Wilgner Arantes. Gostei muito. Obrigado. Gostei muito. Até porque, assim, eu vejo de todas as minhas mudanças, todas, a partir de uma decisão. Um não, um sim, né? Independente de qual foi, ou eu não quero mais isso, mas eu decido não fazer mais isso, ou eu decido fazer e viver isso. Então eu também. E é sobre isso. Eu tenho filhos e muitos nãos que eu digo e sims foi pro legado que eu quero deixar. Exato, é sobre isso também aqui. Muito bom, muito bom. Vamos colocar. Eu vou ler a minha, pera. Tá. Antes de dizer ao mundo o que você pretende fazer, mostre Napoleon Hill. Muito forte. Muito forte, né? Napoleon é sobre sendo ser Napoleon. exemplo, né? É sobre... Antes você tem que ser, entende? É isso, é sobre ser, é identidade. Não adianta você ter, né? Fazer se você não é de verdade. Aquilo vira uma mentira, não se sustenta, né? Então vamos lá, quem a frase de qual amiguinho você vai pegar hoje? Antes de colocar, pega o seu. É lá do fundo, porque geralmente são os melhores, né? E aí? Olha, a frase é da Carla e ela diz o seguinte: confie no processo. Eita! Confie no processo. Tem que falar um pouco sobre ela? Sobre a frase? Caiu alguma ficha? Virou alguma coisa? Ou tipo assim, você concorda? Faz sentido pra você? Concordo, faz sentido. E principalmente quando quem nos colocou nesse processo foi Deus. É verdade. Então é sobre confiar no processo, caminho que Deus me colocou para seguir. Então, isso é muito forte. É sobre fé, né? É sobre fé. Exatamente. Mantenha a tua fé. Acesa. Muito bem, pode colocar ali para o próximo. Muito obrigado.
E agora vamos continuar. Will, deixa eu te falar uma coisa. De forma assim, resumida, como você chegou no desenvolvimento pessoal? Como que foi? Tipo assim, eu vou buscar, alguém te apresentou, como é que foi? Certo. Então, Michele, eu venho de uma família assim que ela não foi muito educada a buscar esse desenvolvimento pessoal, né? Meus pais, eles não tiveram nem a oportunidade, assim, por conta das condições, de estudar muito. Meu pai foi até a 4ª série, minha mãe só até o 2º grau. Só rapidinho, se eu não me lembro, você não é de Brusque, né? Você é de Nova Trento, Nova Trento. Você nasceu cidade lá. ao lado, mas hoje eu trabalho em Brusque, E seus pais moram lá ainda? Lá ainda, Tá bom. E aí, assim, ó, eu vejo que eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu busquei fazer. E uma vez, quando eu jogava futebol ainda, eu tive um coach que me auxiliou no processo da pressão psicológica do esporte, né? O desafio do dia a dia, um jogo importante. Então, nessa preparação, ele me fez vários questionamentos, onde o que você quer para sua vida, qual a sua visão de futuro, e coisa que para mim tudo era muito novo, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então, foi aí que me despertou o desejo e a busca pelo conhecimento. Foi através de livros, tinha um livro lá na estante que meu irmão tinha comprado, que era Fator de Enriquecimento, inclusive do Paulo Vieira até. Sim. E aí no final do livro tinha que cadastrar algo no site para receber, né, no e-mail ali uma planilha sobre finanças relacionada ao livro. E eu comecei a receber tráfego pago, comecei a receber anúncios. Foi quando eu me permiti viver essa experiência por ter um valor teórico muito alto, né, por ser uma pessoa que já busca muito aprender. E para mim, eu sempre estou atrás de inovação, sempre atrás de conhecer algo novo. Então foi aí que eu parei assim dentro de uma sala de treinamentos, sem entender nem o tema do treinamento, eu nem entendia muito bem o que seria abordado ali. Qual foi o primeiro que você fez? Formação internacional em coaching. Uhum. E aí, quando eu caí ali dentro da sala, eu não sabia muito bem o que era coaching ainda, só sabia que fazia a gente se tornar uma pessoa melhor, então vou lá. Né? Assim, sério mesmo, sabia nada mesmo. Malemar, a tradução da palavra. Sim. E aí, eu vi que ali dentro isso foi sendo aguçado dentro de mim. E eu, com algumas histórias que eu vi lá dentro, de pessoas que passando por dificuldade de depressão, ansiedade, suicídio, isso me tocou, sabe? Chegou ao ponto de me incomodar. Tanto que eu tenho isso como um lema para mim hoje. Se você ouve as histórias difíceis que o mundo está passando aí fora e você não se incomoda com isso, tem algo de muito errado com você. Uau. Não em querer resolver o problema de todo mundo, porque não tem como mudar o mundo, tem como mudar a minha volta. A mim, primeiramente. Mas se você não está fazendo algo para fazer disso aqui um lugar melhor enquanto você está passando por aqui, tem algo de muito errado com você. Né? Seja onde for na sua situação atual. Então, eu pensei assim comigo, alguém precisa fazer alguma coisa. Não é por acaso que eu caí nessa sala de treinamentos com 19 anos. Não é por acaso. Não. Então, naquele momento eu não entendia, mas eu estava disposto a arriscar, dar um passo de fé se fosse necessário para viver disso. E foi aí que tudo começou. Até aí você jogava futebol? Até ali? Ou não? Você estava estudando, eu ensino já médio tinha, e tal? Pós-pandemia, eu tinha voltado para dentro de uma empresa, eu trabalhava numa malharia. Tá. E eu trabalhava sem serviço braçal e estava pensando, vou precisar de conhecimento para conseguir mudar a minha vida. Né? Com o que eu tenho hoje não vai ser suficiente, eu não quero usar o esforço, eu quero usar de algum talento que eu sei que eu devo ter aqui dentro. E aí foi através da busca pelo conhecimento que eu encontrei, sabe? Entendi. Que é o que você falou do valor teórico, né? Você sabe que eu cheguei na Febracis com 40 e também sem saber o que era. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, gente esquisita. Olha Todo mundo só. fala da minha cara aí, do Nicolas, desconfiadíssimos dentro né, lá da instituição. E também isso, você vê como que cada um tem seu tempo, né, Will? Cada um tem seu você tempo. com 19 e eu com 40. É verdade. Mas Deus não erra. Não erra, o tempo é perfeito, né? O tempo é perfeito. Perfeito. O tempo é perfeito. E uma dessas formações que você fez, Will, foi a de perfil comportamental, né? Isso. O CIS Assessment. Aham. O que é? Vamos explicar para as pessoas o que é. Então, vamos chamar aqui de análise de perfil comportamental, Tá. digamos assim. Todos nós temos uma personalidade. E essa teoria, que é a teoria central desse treinamento que foi que fizemos, que é a teoria DISC, ela avalia 4 tipos de perfis comportamentais. É como se fosse 4 personalidades, onde todos nós temos um pouco de cada personalidade, um pouco dessas 4, mas uma ou outra vai ser mais predominante.
Então, é como se essa análise, né, esse treinamento, ele pudesse trazer uma visão de mundo onde, se você não é boa em liderança, se você não é boa em sociabilidade, tudo bem, né? Não significa que você não serve. Não existe pessoa errada. Olha, isso foi a virada de chave que eu tive. Isso é não existe forte. Pessoa errada. Não O que existe pessoa é a pessoa certa colocada no lugar errado. Verdade. Né? Talvez ela só não está num local onde ali ela vai usufruir 100% das habilidades que ela tem, como predominantes. Então essa é a virada de chave que o treinamento ele proporciona. Assim. Depois que a gente entende sobre as múltiplas personalidades, a gente vê que não existe nem ponto fraco. Existe oportunidade de melhoria. Existe ponto forte e oportunidade de melhoria. Então isso muda a visão de mundo, assim, quando a gente fala em relacionar-se com pessoas, em tratar as pessoas da forma com que elas gostariam de ser tratadas, não com a forma com que eu gostaria de tratar. Por isso eu preciso entender como ela funciona. Isso é correlacionado no mundo dos negócios, conexão em vendas. Isso é algo que abre um leque de possibilidades absurdo, absurdo. É verdade. E não é só na parte pessoal, né, Will? É em todas as áreas, porque tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Tudo a ver com autoconhecimento. E para você, nesse curso, o que virou a respeito de você, do Will? Qual foi o ganho em você saber o seu perfil comportamental ali dentro do curso? Olha, isso foi forte, é bem profundo, assim, é bem mais profundo do que apenas o que eu achava que iria ser depois que eu descobrisse meu perfil. Eu imaginei que quando eu descobrisse meu perfil comportamental, eu iria entender no que eu era bom e no que eu precisava ser melhor. Mas foi muito mais forte do que isso, foi muito mais profundo. Conta. Quando eu entendi meu perfil comportamental, eu entendi que alguns rótulos que eu tinha recebido na infância não era algo ruim. Não era realmente um rótulo que me dava a denominação de teimoso, cabeça dura, porque eu era muito insistente. Eu sempre sou até hoje, assim, uma pessoa extremamente persistente. Só que eu era chamado de teimoso, muitas das vezes, né, pela mãe, pelo pai. E eu percebo que esses rótulos, eles caíram. Depois que eu entendi qual que é o meu perfil comportamental, eu não senti mais culpa de ser assim. Então, é sobre exercer ainda mais aquilo que já fluía dentro de mim, mas agora com total liberdade de saber que tá tudo bem se eu sou assim e tudo bem se as pessoas não são. E tudo bem se elas não entendem, né? Tudo o importante é você saber quem você é. Exato. Olha o poder de saber quem é, né? Exatamente. Para mim também foi bem libertador, não tanto o meu perfil, tá? Por quê? Porque o meu, acho que eu já era meio que óbvio, né? E eu gostava de ser assim. Claro, teve algumas coisas de rótulos da minha infância, mas dos meus filhos, que eu falei, gente, eu eduquei meus filhos tudo errado. Porque é exatamente isso, porque eu não enxergava que era um perfil, eu aí chegava como um problema. Aí chegava com algo ruim para eles. E não era só o que eles são. E são só diferentes de mim. E eu diferente dele. E eles também. Às vezes fala demais. É muito parecido. É verdade. E não era a mãe. Então, hoje em dia, o nosso relacionamento mudou muito. Porque eu consigo ler e entender. Opa, meu tempo deu, ou o tempo deles deu. A forma como passar as informações, a conversar. Então, muda muito. Muda. Muito, e é maravilhoso. A gente, como é para você empresarialmente? Você saber com quem que você está falando? Meu Deus, é absurdo. Ainda mais eu que tenho o objetivo de passar a mensagem adiante, eu consigo hoje fazer treinamentos que capacitam equipes, seja equipe de liderança, seja equipes de vendas. Top. Aí eles conseguirem identificar qual o perfil deles, e aqui, quais facilidades que tenho e quais desafios que venho ter, baseado ao meu perfil. E também como identificar o perfil do meu cliente ou do meu liderado. E saber a forma exata de comunicar com cada perfil. Porque o óbvio, às vezes, para um perfil é uma coisa, mas para o outro não é óbvio. Então, isso é transformador. E eu vejo, assim, tendo muitos amigos empresários, eu ainda não tenho uma grande equipe, vou ter em nome de Jesus, mas é uma dor tão grande, né, Will? Muito grande. Essa dificuldade de passar, às vezes, uma informação tão simples, mas... E não chega, ela não é concluída, ela não é executada do jeito que você gostaria. Exato. Só por não se comunicar da forma com que o outro entende, não a que você quer. Exatamente. Como isso é uma dor grande, né? É muito grande, Michelle. E às vezes, assim, eu converso com muitas pessoas, até mesmo clientes, né, que às vezes vêm buscar fazer parte da mentoria.
E eu pergunto, você já ouviu falar sobre perfil comportamental, sobre a teoria DISC? Eu uso até outra nomenclatura, eu falo, você já ouviu falar até sobre temperamentos? Sim. Até para quem está nos ouvindo, Sim. tá? Pode ser chamado também de temperamento, se você conhece a linguagem fleumático, melancólico, sanguíneo. Sim. E aí, algumas pessoas falam que nunca nem ouviram falar. Verdade. Então, como se torna algo inconsciente, mas automaticamente destrutivo, levar uma vida sem entender essa metodologia, levar uma vida sem ter esse entendimento. Seja, vamos pegar aqui o passo, né? O primeiro passo, seja na criação dos filhos, aí depois essa pessoa vai ter um grupo social, o tratamento que ela vai ter com os amigos, essa pessoa vai ter uma empresa, o tratamento que ela vai lidar com os liderados, ela vai sair de uma forma até inconsciente, destruindo as pessoas ou tentando colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, sem usufruir a capacidade máxima de cada um, sem tirar o melhor, sem né? tirar o melhor dessas pessoas por falta desse nível de consciência. Então, se existe algo que eu acredito muito que é libertador através do conhecimento, é que ele te permite aumentar o seu nível de consciência. Então, assim, Michele, isso é algo que eu acredito muito hoje. E por isso que não é só porque essa é a era da informação, mas é porque isso sempre foi uma verdade. É uma lei de conduta, é um princípio do início ao fim. Todo curso, toda sabedoria, todo conhecimento, toda busca que você tem, né, toda nova experiência que você vive, serve apenas para aumentar o seu nível de consciência. Então, existem um grupo de pessoas que nem sabem que não sabem. E elas precisam ser alertadas. E quanto mais conhecimento eu transbordo na vida das pessoas, mais eu diminuo essa carência da inconsciência. Sim, sim. E isso é transformador. Isso é transformador. E eu quero fazer uma observação a respeito, assim, tem pessoas que não sabem que sabem, quando algumas pessoas podem falar assim, mas você começou agora, né? Faz 6 meses, mas eu sei muito mais do que a Michele de 1 ano atrás, aliás, 1 semana atrás. Exato. Porque depois, quando a gente começa a se aprofundar e aprender, né, a gente não quer parar mais, a gente quer sempre buscando o melhor para nós e para quem a gente atende. Então, não pare. E transborde, porque não é porque você sabe, acho que sabe pouco, mas tem gente que não sabe nada. Exatamente. Nada, zero, tá perdido. Exatamente. E tem que resgatar essas pessoas, né, Will? Tem que resgatar. E assim, Michele, eu vejo que se a gente ouve esse tipo de comentário, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas, sim, tá? E usar até aquilo que a Bíblia, né, nos ensina, aquilo que Jesus nos ensinou. E a gente fazer uma oração interna para essas pessoas. Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Se a gente for ver hoje, o objetivo de qualquer vida que passa pela Terra é transbordar, seguir um dos maiores exemplos de Jesus, que foi alguém que liderou seus discípulos, que liderou outras pessoas. Então a gente sempre tem que deixar algo positivo nas pessoas. E se um comentário desse vem com o objetivo de nos podar, porque a gente está começando agora, ou porque a gente não sabe tudo ainda, poxa. E quando saberemos tudo, E né? quando saberemos, que inconsciência, né? Um comentário desse. E com certeza, alguém que comenta algo desse tipo, ela não está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, é meter ficha e nem ouvir o ruído dos ratos. Seguir o propósito, né? Ruído dos ratos. E ruído de rato incomoda, né? Incomoda. Mas a gente tem que olhar pra cima. Eu falo, olha pra cima, olha pra cima e vai. Mete ficha, Ô Will, e vamos falar um pouquinho de cada perfil para as pessoas conhecerem. Vamos. É legal, gente, esse episódio, porque eu sempre falo de perfil comportamental, por isso que eu fiz questão de trazer o Will, para vocês não ficarem perdidas aí. Então, eu trouxe conhecimento para vocês entenderem melhor sobre si mesmo e entender a conversa aqui entre quando a gente aborda esse assunto, né? Porque, gente, eu tenho que trazer esse conhecimento para esse povo, porque às vezes pode falar qual que eu sou, trazer esse acesso, que depois nós vamos falar mais sobre isso no final. Will, perfis comportamentais, quais são? Então, hoje nós temos 4, tá? Segundo a teoria DISC, criada... O que é a teoria DISC? A teoria DISC ela foi criada por William Malthouse Maslow, e o objetivo dela, ele concluiu, depois de fazer um mapeamento, então ele estudou milhares de pessoas ao longo de muitos anos, ou seja, isso é um mapeamento, muitas pessoas, muitos anos. Ele concluiu que o comportamento humano poderia ser analisado por meio de 4 fatores. E é como se fosse colocar cada pessoa dentro desse fator baseado a características que você já consegue perceber nela. Então a gente pode usar o exemplo da Michele.
ela é uma pessoa que Sou se comunica exemplo. muito Eu amo bem. ser cobaia, pode falar. Ela se comunica muito bem. E é um elogio, tá? Porque Obrigada. isso é natural dela, isso flui, né? Ela tem muito essa energia na parte da comunicação. E quando você olha para ela, entendendo um pouquinho só do perfil, você já consegue ver nitidamente qual deve ser o perfil dela. Né? A gente não vai já denominar, mas bem claro que pode ser esse. E aqui agora a gente pode compartilhar, né? Eu vou falar um pouquinho dos 4, para você que está aqui ouvindo, ver em qual desses você se encaixa. Isso aí. Vai anotando as características. Se quiser anotar, a gente vai fazer... E não adianta você ai, meu marido é assim. Glória, anota também. Anota aí. É verdade. E se você quiser usar pessoas do seu meio para cada perfil, você vai trazer aqui uma palavra-chave para assimilar, né? E vai trabalhar a memória também. Legal. Então vamos começar com o perfil dominante. E como a Michelle ela é influente, vamos começar de uma forma descontraída, explicando, não ser muito teórica, né? Vai. Até para facilitar o aprendizado. O entendimento. Entendimento, é. Primeiro, o dominante, ele é o tipo de pessoa que ele tem um posicionamento mais forte. Quando a gente usa aquela frase, personalidade forte, geralmente você está falando de um dominante. É uma pessoa que ela está liderando e buscando liderar, comandar algo, mesmo que de uma forma inconsciente. Ela está tomando decisões, ela está sempre à frente. O dominante é aquele que na pizzaria, ele levanta a mão chamando o garçom, ele generaliza aqui a decisão de todos e ele lidera e ele escolhe o sabor da pizza. Geralmente é a pessoa que está sempre tomando a frente, porque tem um espírito de liderança muito forte. Geralmente, tá? Pode ser, dependendo da intensidade, um perfil até autoritário, que se posiciona, né? E que tem facilidade em expor sua ideia, em comunicar, tem ousadia, é uma pessoa que direto e pode reto. ter uma comunicação mal interpretada como grosso, mas é porque ele é direto, é porque é uma pessoa muito cirúrgica, ela não enfeita palavras. Ela é movida pelo quê? Movida a desafio. Desafio. Tá? Movida a desafio, movida a poder e realização. Então você vai ver um dominante com unhas e dentes buscando um projeto que tem. Uma pessoa que dificilmente vai aceitar uma condição negativa. É verdade. Mas vai buscar. Eu falo que é Visionário. movida pelo sim, né? Movida Falo, pelo gente, sim, para eles não tem não, né? É Total. sim, já fiz, já tá pronto, já tá tudo certo. Total. E assim, ó, a gente tá falando aqui de algumas coisas, de personalidade forte, mas é um perfil extremamente ambicioso e isso é algo muito bom. Se existe hoje alguém que desafiou as leis da engenharia, alguém que desafiou em um novo projeto para o mundo, pode ter certeza que teve um fator dominante nessa personalidade que fez essa pessoa ousar. Pagar o preço, ousar e falar, eu vou fazer, né? Eu acho que é essa ambição mesmo, essa né? ambição. Ambição é diferente de ganância, tá, gente? A ambição é uma coisa boa. Quero resultado, eu vou realizar esse projeto. E qual que é a fraqueza, assim? Quais os pontos a desenvolver? A pessoa ali que escutou, se identificou. Eu sou dominante. Que tem que observar ali para se comunicar, né? Se relacionar com os que estão à volta. Porque é isso que acontece. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o dominante, porque eu sou um perfil mais emocional. Então eu achava o quê? Que a pessoa estava sendo grossa, que era comigo, claro que também tinha rejeição, né? Então era comigo. Então como que quem é o dominante pode se relacionar melhor com as pessoas sem passar esse ar, ser direto, mas não esse ar de grosseiro, né? De, às vezes, um pouco too much. Exato. Boa colocação. Se você se viu nessa classificação de dominante, os cuidados que você deve ter. Você tem que tomar muito cuidado contra o orgulho e a arrogância, porque de uma forma natural você tem uma autoconfiança muito forte em si, e isso pode te passar o ar de ser arrogante, e você pode ter uma dificuldade em aceitar a opinião das outras pessoas. Principalmente quando você é uma pessoa que está muito focada a algo, você dificilmente vai ouvir alguns conselhos de pessoas que estão à sua volta. O dominante ele pode ficar cego e mudo quando o orgulho subir para a cabeça, porque ele já tem uma personalidade muito forte. Então, isso é um desafio que você pode ter, tá? Arrogância e ego, a gente sabe que é a base do fracasso hoje. Isso tem que tomar muito cuidado com orgulho. E segundo, quando for comunicar, você já tem uma energia, o dominante já tem uma energia naturalmente muito forte, ele tem uma energia muito direta. Busque usar palavras que não sejam violentas, busque a comunicação não violenta, busque
comunicar de uma forma mais ponderada. Usando palavras ponderadas e não tão diretas. Porque quando dois dominantes estão conversando, Michele... Parece uma briga, Parece que eles estão brigando. Porque eles se entendem. Mas ele acha que ele pode comunicar assim com todos. É verdade. E se você é dominante, eu tenho certeza que você já perdeu negócios, já perdeu amizades, já perdeu relacionamentos. Verdade. E a pergunta que fica aqui a pergunta de coach agora. É. O que mais você vai perder? Tá? E é só o ego que não te deixa mudar. Então, trabalha a humildade, muda a Baixa a forma bola. de comunicar, baixa a bola. É um desafio. Muito bem. E o outro perfil, qual o próximo? O outro perfil é o mais divertido de todos, tá? É o melhor, é o meu. É o perfil, ainda não vou falar o nome dele, mas vocês vão adivinhar. É o perfil que, se ele for pra praia, volta com a língua bronzeada. O que será, né? Porque ele gosta de falar. E ele sai comunicando Amei e gosta de falar. Ainda bem que eu não vou pra praia. Esse é o perfil da Michele, o perfil influente. E esse perfil, Michele, a gente vai conseguir perceber, quando a gente vê essa pessoa de longe, porque ela vai estar sempre num grupo de pessoas ali. Verdade. E quem não quiser ouvir ela vai estar introduzindo o assunto, e vai estar comunicando, e vai estar tocando na pessoa, e vai estar gesticulando, e usa a comunicação com palavras, comunicação com a forma de expressar. E geralmente é um perfil com muita criatividade. Então são as pessoas que vão ter grandes ideias, né? São pessoas que elas vão ter sempre um pensamento fora da caixa. São pessoas que conseguem ter uma visão além da curva. São sempre os maiores visionários, têm uma personalidade como essa. Legal. E principalmente hoje, você pode pegar um influente, dificilmente você vai conseguir encurralar ele. Porque é um perfil que consegue lidar muito bem com o improviso. A habilidade de se adequar a diferentes situações, a habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é algo que só ele consegue. É verdade. Então isso é maravilhoso. É verdade. E os pontos a desenvolver? Olha, eu tenho vários. Se fosse para resumir um pouco do que eu falei de pontos fortes, comunicação, tá? Uma comunicação muito boa, persuasão, uma pessoa que tem uma habilidade, sociabilidade muito grande, mas pontos a desenvolver, você pode até me ajudar nisso, porque é o seu perfil, mas analisando pessoas, estudando isso e vendo no dia a dia, no meu trabalho, eu vejo que o influente, ele tem uma dificuldade muito grande em ter constância. Por ele ter uma energia criativa muito forte, ele sai fazendo várias coisas, mas ele não termina a maioria delas. E se existe uma recompensa que a vida dá, é naqueles que são resilientes, naqueles que conseguem ser constantes. Verdade. Porque começar todos podem, mas ser resilientes, então ele precisa ser mais constante, persistente nas coisas. E trabalhar um pouquinho mais a escuta ativa. Geralmente, tá? O influente, quando as outras pessoas estão falando, ele está pensando no que ele vai falar. Não faz isso. Quando as pessoas estão falando, tem uma escuta ativa. Preste atenção no que elas estão falando e depois no que você vai falar. Então, ele às vezes não ouve direito, isso dificulta relacionamentos, isso passa um ar de arrogância, passa um ar de superficialidade e até em vendas isso pode ser prejudicial. Claro, total. E eu quero acrescentar mais um, é um perfil muito impulsivo também. Meu Deus. Ó, primeiro ele age, depois ele pensa. Pois viu. Mas já foi. Já voltei, fiz, às vezes nem percebe que fez Então, eu melhorei muito de escutar, melhorei muito, senão eu não poderia estar aqui no podcast, né, gente? Excelente, tá? Melhorei muito, muito, muito. É possível. É possível. É possível. Eu falo que, claro que as habilidades naturais de outros perfis, porque o meu é só ir, né? Então, não vou ser igual um estável natural, um dominante natural. Mas é possível a gente se adaptar muito e aprender. E porque isso é a inteligência, né? Isso é inteligência. Você aprender com os outros perfis e aplicar. É possível, tá, gente? Perfeito, Michele. E o outro perfil. Então, e esses dois perfis, então, dominante e influente, gosta de falar, é isso? Ele gosta de falar, ele gosta de se relacionar com pessoas, liderar. Liderança é algo muito forte nesses dois perfis até aqui. Top. E terceiro? Terceiro é o perfil estável. E aí esse perfil, ele já vai totalmente ao contrário do que a gente comunicou agora relacionado ao influente. Então ele vai como se fosse, ele é o perfil oposto ao influente. Tá. Esse perfil estável, ele é um perfil que ele gosta mais de ouvir do que de falar. É o tipo de pessoa que ela não vai ter tantos amigos como um influente,
mas que vai ter poucos e bons que carregam ao longo de uma vida inteira. Top. Então, é um perfil de pessoas mais leais, pessoas que são harmoniosas, pessoas que são bem-vindas em qualquer lugar, sabe? Sabe aquele... A Michelle deve ter, né? Esse amigo, essa amiga. Quando vocês saem, é a sua melhor companhia. Claro, porque ela te ouve e você fala. E posso falar? Os estáveis me amam. Juro. Desde a infância. Depois que eu descobri meu perfil, eu falei, gente... Então, olha como é que se complementa. Porque eu vejo que também tem uma crença na sociedade de que se você não fala, você não é tão legal, você não é tão divertido. E é totalmente contrário, cada um com as suas habilidades, né? Então, esses estáveis, eles me viam como, tipo assim, eu queria falar que nem ela. Ai, eu gosto de ficar do lado dela porque ela fala. E sempre dava esse match. Eu com os estáveis. Até hoje, eu tenho muitos amigos estáveis. Muitos. Porque dá esse match. Conexão. Essa conexão. E outra coisa, depois que os estáveis... Me corrija, tá? Mas depois que os estáveis, eles se conectam contigo, que eles confiam em você, aí eles começam a falar. Eles começam a falar. Eles começam a falar mais. E aí vira uma amizade muito legal, porque é o que o Will trouxe. São muito leais. Muito leais. São muito leais e confiáveis. Então, é uma ótima amizade, tá, gente? Os estáveis. Exato, Michelle. Então, eles podem não se sentir seguros ou soltos a primeiro momento, quando eles chegam num novo ambiente, estão conhecendo uma nova pessoa. Mas quando eles sentem a segurança, que essa é a necessidade básica que eles têm, tá? A necessidade deles é suprir a segurança. Tá. Quando eles suprem a necessidade de segurança, eles se soltam. E esse é o principal foco hoje no estável, quando ele vai tomar decisões, quando ele vai buscar direção, ele está sempre motivado muito à segurança. Legal. E se eu não me engano, é um perfil planejador, né? Gosta de se planejar. Que eu amo. Eu queria um pouquinho mais de estabilidade. Eu queria, tá? Porque é o que você falou ali no começo. Eu tenho dificuldade mesmo de organizar. Para mim, eu já não fez o recomeço. E isso me atrapalha muito nos meus resultados. E o estável tem isso e eu admiro muito, tá? Admiro vocês com essa habilidade. Mas calma aí. Porque agora, se for falar do segundo tempo, o que tem de desafio, eu vou usar essa mesma palavra. Então vai. O que ele tem de desafio? Eu vou usar a mesma palavra, planejamento. Então, olha só. Tem um Planeja limite. demais? Tem um limite, Para cada habilidade tem um limite. O influente, ele age muito. Ele é muito da atitude. Ele bota a mão na massa e faz acontecer. Só que ele não se planeja. Então, ele precisaria ter um ajuste, né? E às vezes a gente fala demais, né? Mas perde comunica muito bem também. Então, aqui pode ter um ajuste, que seja aqui um equilíbrio. E aí, o estável, ele tem uma excelente habilidade de planejamento, mas ele pode planejar demais e executar de menos. Por ser uma pessoa que preza muito pela segurança e estabilidade, pode não ousar. Vai ter momentos na vida que a gente vai precisar, o momento do all-in, tudo ou nada. É tudo ou nada. Vai precisar daquele passo, vai precisar de ousadia dessa ousadia e coragem, que o influente, ele dá pulo na cadeira, né? Ele deve estar ouvindo a gente aqui agora, ele tá dando pulo na cadeira. Não, eu digo assim, de receio. Medo de ter que dar aquele passo. Gente. Então, um ponto que eu diria que pode ser melhorado, se você se entende como estável, busque trabalhar o resultado final. Né? O que eu quero como resultado final, para que isso te motive a dar o primeiro passo. Porque eu vejo muitos estáveis se planejando, mas não dando o toque mais importante, que é a ação. Tá? Então, aqui, verdade. Agir mais é um ponto positivo para melhorar isso. E, principalmente, se permitir conhecer novas pessoas, se permitir assumir novos desafios. Uau. Eu vejo, às vezes, alguns estáveis que eles não se permitem ir num ambiente onde ali eles não conheçam as pessoas, porque o medo de pessoas. O medo de se relacionar, o medo do novo. Sim. Então, se permita viver novas experiências. Eu também concordo contigo. Sabe o que eu falo para alguns estáveis, os que eu atendi assim, análise? Eu falava assim, você pode planejar, mas assim, por que planejar em 24 parcelas? Você pode fazer em 6. Então, enxuga isso. Não precisa perder naturalmente a tua essência, mas também não precisa ficar adiando essa insegurança. Não vou conseguir, não vou conseguir. Claro que a gente também sabe que tem outras coisas, mas é um perfil natural e deixa de viver coisas boas. E quando eles ousam, é muito legal. Porque aí eles falam, caramba, eu consegui. É tão lindo o que eles sentem, assim, o brilho. Eu falei, por que não faz mais vezes, né? Exatamente isso. E, Michelle, tem um segredo aqui, ó. Eu vou quero explicar. Existe um segredo aqui
para cada tipo de perfil, quando ele quer dar um passo que foge da habilidade natural que ele tem. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu preciso tomar uma decisão para romper um padrão, uma decisão de mudar de profissão, uma transição de carreira, algo assim, só um exemplo. Tá. O dominante é o tipo de pessoa que funciona bem na pressão. Então ele vai precisar se colocar em um cenário de risco, porque ele vai usar a melhor performance que ele tem. Agora o estável, né, ou outro perfil, pode ser que ele trave nesse cenário de pressão. Sim. Então, o primeiro ponto, por que é tão importante o autoconhecimento? Saiba como você funciona e utilize dos melhores recursos que você tem aqui. Né? Legal. E aí, olha que interessante, gostaria de passar uma mensagem muito direta para os estáveis que estão nos ouvindo. Estável, Se você é estável, viu, estável? Quantas vezes você deixou de comunicar aquilo que estava te incomodando e carregou um peso absurdo nas costas? Quantas vezes você já sofreu calado e não comunicou aos outros aquilo que estava te incomodando? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não, mas não comunicou isso? Por não querer incomodar, por querer ser aceito? E quanto isso custa hoje na vida dessa pessoa? Para de carregar esse peso, é isso que eu diria para essa pessoa. Para de carregar esse peso. Posiciona. Se posiciona. Uau. Forte, tá? Forte. Quer algo mais forte ainda? Olha que louco, sobre Jesus, posicionamento. Ainda bem que eu não sou estável nessa hora. O céu, a terra e o inferno têm que te conhecer pelo seu posicionamento. Então se posicione. A gente está falando aqui não apenas na hora de lidar em relacionamentos interpessoais, mas posicionamento. Deixar marcado quem você é. O estável é um perfil que precisa desenvolver isso. O céu, a terra e até o inferno precisa te conhecer pelo seu posicionamento. Uau. Eu peguei essa daí pra mim, tá, gente? Se vocês não pegaram, peguei eu. Forte. Gostei. Muito bom. E o último perfil. Conforme. Então, não pode ser alegre, assim, conforme. Não. Então, o conforme... Né? Ajeita tudo. Não pode estar nada fora do lugar, Michele. O conforme, ele é um perfil que ele preza muito a excelência em tudo que faz. Né? Até, se eu não me engano, o Ronald fala isso. O conforme é o tipo de pessoa que Deus fez, é um tipo de perfil que Deus trouxe ao mundo para elevar o nível das coisas. Porque tudo que fazem é uma excelência. Isso. Deus fez essa personalidade para elevar o nível das coisas. Então, é um perfil que ele é muito organizado, é um perfil que se apega muito aos detalhes, é um perfil muito teórico, né? É um perfil que ele se importa muito com aquilo que parece ser superficial para a maioria das pessoas. Ele se importa muito com números, ele gosta de planilhas, ele gosta de ter controle, ele gosta de ter um método, ou seja, a maneira mais eficaz de fazer cada coisa. Uau. Ele é um perfil que ele utiliza muito da razão também. Ele pode parecer um pouco frio, tá? Até para você que se vê com esse perfil, você pode parecer um pouco frio, pode não se apegar muito a sentimentos, porque você utiliza mais da razão para processar informações, para lidar com o seu mundo. Isso não quer dizer que você não se emociona, não quer né? Eu convivi, o meu ex-marido era conforme dominante, e eu falava assim, cara, você é um coração de gelo, cara, você não... Que isso? Coração de gelo. Coração de gelo, nada passa, você não chora? Misericórdia. Mas não, é o perfil dele. Era o perfil dele. Que era só... é natural, a pessoa... Ela não, igual eu, naturalmente eu choro. Ele naturalmente analisava. E tá tudo bem. Como faz diferença, né? Como faz diferença. Meu Deus, a nossa comunicação podia ter dado certo, olha aí, ó. Agora já... E os pontos a desenvolver? Me fala do conforme. Os pontos a desenvolver é que... Olha que interessante, você pode até complementar depois nisso, Michele. Eu gostaria até de pedir a sua ajuda. Fala aí. Relacionado à fé, por utilizar muito da razão, qual você acredita que seja o ponto de desafio que ele possa ter aqui? Quando se fala em desenvolver a fé, a espiritualidade, conexão com Deus? Eu acho que é essa racionalização de tentar entender o que não é entendível. Eu inventei essa palavra agora. Não tem como. Então, quando nós temos fé, nós acreditamos naquilo que não vemos. Isso só acredita e acabou. Você não tem que ter provas, números, dados, nada. É só sentir. Então, eu acho que para o conforme acessar isso, ele tem que se
sentir sem tentar entender. Porque se ele trazer isso para o racional, ele não vai conseguir acessar. Não vai conseguir compreender. Não. Interessante. Então esse é um dos pontos que ele tem a desenvolver, né? E essa questão ligada com isso dá o passo de fé. Então muitas das vezes não, em qualquer momento da vida, vai ter a oportunidade de você dar um passo onde você não enxerga o chão e você tem que assumir um projeto que você ainda não tem os recursos necessários. Quais podem ser esses recursos? Você talvez não vai ter o dinheiro suficiente ou não vai ter a capacidade suficiente, mas você vai ter que assumir essa missão. Sim. E o conforme, ele vai olhar muito de forma racional para o que ele tem e dificilmente vai contar com o que ele ainda vai aderir ao longo do caminho. Ele tem uma dificuldade muito grande, Michele, e isso precisa ser desenvolvido, é que quando ele vai dar o passo, ele quer enxergar o caminho todo. E muitas das vezes não vai ter o caminho todo. Você só precisa confiar e dar o passo e depois o outro e viver um dia de cada vez. Nessa questão de uma nova missão, um projeto. Sim. Então, conforme, por ser alguém muito metódico, pode ser uma pessoa travada a vida inteira. Pode não fluir a principal habilidade que ele tem para chegar ao mais alto nível, isso pode não fluir apenas pelo desafio que ele tem em não confiar e não desenvolver a fé. Eu acho que isso é até um desafio para o conforme e para o dominante, que é abrir mão do controle, né? Exato. Eles têm um perfil mais controlador, natural ser controlador, mas é que você já possivelmente vai concordar comigo. Nós temos controle até a página 10, né? Passou dali é o sobrenatural. Então, o que tem controle, ok, mas como é o que você falou, tem como saber o caminho inteiro? Não tem. Por exemplo, você deu o exemplo ali do conforme em algum projeto e saber se vai dar certo ou não. Tem uma previsão, mas por mais próxima, científica que seja os números, nunca vai ser 100%. Principalmente quando, por exemplo, se relacionar com pessoas. É por isso que também é uma dificuldade do conforme em se relacionar com pessoas. Porque ela fica suscetível ao outro. Não tem como. Eu gosto dessa pessoa aqui, mas ela pode mudar, ela pode falar outra coisa, ela pode ser mais emocionada. E aí, como você vai lidar com isso? Como que você vai ser vulnerável e deixar a outra pessoa acessar o que nem mesmo você às vezes conhece, né? Exatamente. É um desafio para eles. É um desafio. Você falando, eu lembrei agora. Quando eu falo dessa questão de que ele pode não fluir, pode não chegar a ser tudo que poderia, por essa questão muito racional de enxergar as coisas, é que ele pode ser também muito perfeccionista. E se não tem algo perfeito, ele não age. Se não tem um cenário perfeito, se não está tudo do jeitinho que eu quero, eu não dou o passo. Não vou fazer. E isso, eu não gosto de chamar nem de ponto negativo, eu gosto de chamar de maldição. Porque é uma das principais estratégias que a oposição de Deus tem para travar as pessoas. É verdade. Então, assim, saiba que você precisa se libertar. Não é apenas mudar, você precisa se transformar. Você precisa ver o mundo de um jeito diferente para não se limitar mais a esses padrões. A própria Bíblia fala em Romanos 12:2. Não se enquadre nos padrões desse mundo. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos, renove o seu entendimento. Renove o entendimento que você tem, de que você acha que se a gola não estiver certa, eu não vou começar, vão rir de mim, eu não começo. Para com isso. Se amolde aos padrões apenas daquilo que vai contribuir com o que você vai fazer. Então olhe para a causa, não olhe para os padrões, assim como ele gosta de racionalizar tudo. Porque isso vai ser uma virada de chave para você. E focar no que é bom. E, por exemplo, óbvio, eu sei hoje do valor do conforme, né? Eu já achava chato, mas não. Hoje eu vejo e falo, caramba, que legal a pessoa analisar, conseguir pôr todos os pontos, ter essa crítica. Eu tenho dois filhos com forma estável. Então, quando eles abrem a boca, é muito pontual, sabe? É cirúrgico, é assertivo. Eu falo, gente, que bonito isso. Porque eu não tenho, então eu aprendi a admirar. Então usa isso. Agora, o que você não entende, o que você desenvolve e se permita ver com outros olhos, é o que você falou. Total. Muito E eu falando ainda porque eu também sou um ex-conforme, que era dentro da caixinha. Eu sou conforme, inclusive, e eu andava muito dentro da caixinha. Depois que isso mudou, foi libertador também. Por isso que eu falo que é uma libertação. Com certeza. Qual é o seu perfil, eu? Meu perfil é dominante, conforme, um pouquinho de influente. Então, eu tenho 3 perfis predominantes. Tá.
eu sou influente pura. Como assim, Will? Explica para esse povo. Como você tem 3 e eu tenho 1? Eu só tenho 1, você tem 3, e como é que é? Explica um pouco para o povo aí como é que funcionaria isso. Porque às vezes fala assim, eu sou só esse, predominantemente. Mas nós, na verdade, é uma outra coisa, né? Na realidade, todos nós temos os 4 perfis, mas vão ter alguns que vão predominar mais em alguma personalidade, né? Em alguma pessoa. Então hoje eu tenho esses 3 perfis que eles predominam porque eles vão acima de uma linha, de um fator que traz uma intensidade alta. Então, digamos assim, tem uma linha. Aqui, ó, uma linha. E eu tenho hoje um perfil que fica abaixo da linha, mas eu tenho 3 que passam da linha, tá? E, naturalmente, esses 3 perfis eu chamo de predominantes porque é aquilo que é mais forte, mais nítido em mim. São as habilidades e competências que Deus pôs em mim quando Deus me fez. Eu costumo dizer, né, Michele? Pode colocar aqui. E a minha é só aqui, ó. Não tem. 3 o dele é um aqui, só, tá? Eu embaixo. costumo dizer aqui, ó. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, o resto. Eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com conta-gotas, como se Ele tivesse feito com um conta-gotas. Tá. Ele colocou ali habilidades, competências, características para cada pessoa de forma única e na dosagem única. Então, eu tenho 4 perfis e ela tem os 4. Os predominantes em mim são os 3, só que eles se mantêm de forma equilibrada, querendo ou não, porque são 3. A Michele, que tem um que predomina, é aquele que vai ser mais nítido quando você olhar para ela. Então, talvez quando você olhe para mim, você fique em dúvida. Eu acho que ele é esse ou talvez é aquele. Mas a Michele, você não vai ter dúvida que ela é influente. Não. Então, significa que ali está concentrado o principal fator de competências que ela tem. Sim, é bem isso. E você sabe que saber o meu perfil, fiquei muito feliz porque eu já me senti assim naturalmente, mas sabe o que foi muito legal para mim? Era entender sobre o meu propósito. Ótimo. Porque quando eu levei isso exatamente para Deus, eu falei, cara, Deus me fez com essas habilidades. Para quê? Deus não erra, Deus ele é extremamente intencional. Então, por que ele me fez assim? Aonde ele quer que eu esteja? Ninguém dá o dom da comunicação para ela ficar enterrada com a boca fechada, né? Exatamente. Então, isso me ajudou muito a entender e hoje está vivendo, né? Começando a viver o meu propósito, que é falar, é ser ponte, que também tem isso, né? Então, as pessoas que estão vindo aqui, elas são minhas amigas, eu conheço, então também tem a ver com pessoas, né? Porque naturalmente eu me conecto com elas e também de me comunicar e conseguir extrair delas coisas para influenciar outras pessoas. Total. Então, isso tem muito a ver com a forma com que Deus me fez. E olha como é importante, gente, você tomar posse de quem você é. Claro que eu tenho pontos a desenvolver, mas usar o que tem de bom para Deus. Acabou. Isso é muito bom. Michele, isso que você falou é muito forte, muito, muito especial mesmo. E olha que legal. Olha que, por eu ter um ladinho conforme, eu fiz uma conexão aqui e eu analiso essas 2 palavras de um jeito diferente. Jesus, ele analisou. Eu analiso as palavras de um jeito diferente e eu conecto elas e olha que legal que fica. Falando dessa questão em relação a contato com Deus e propósito, né? Existe o autoconhecimento, que é a habilidade de conhecer a si mesmo. E existe o conhecimento do alto. Amém. Quando você tem o autoconhecimento, que é a habilidade de se conhecer e saber o que você tem de bom, e você conecta isso ao conhecimento do alto, que é, se eu vim com essas habilidades, para que eu vou usar isso? Qual é o propósito por trás disso? E aí eu conecto com Deus, descubro qual é essa missão e desenvolvo isso nas pessoas além de mim, eu começo a ativar nas pessoas o senso de propósito delas. Uau! Porque isso está muito bem ativado dentro de mim. É verdade. Eu sei quem eu sou e sei qual é a minha missão no mundo. Então eu começo a sair ativando isso nas pessoas. É isso aí. Exatamente e isso é o poder do que você falou. E aí a gente une autoconhecimento com conhecimento do alto. E isso é poderoso demais. É poderoso. Olha aqui, gente, diferença de perfil em ação. Eu só faço. Faço exatamente o que ele falou, mas não sabia. Só faço. Ele analisou, deu nome. Deu método. Vou até anotar, fazer um post sobre isso. Total. Isso é muito forte. Muito forte. Nossa, fez eu entender melhor ainda a coisa. Agora você ser até mais intencional agora. Mais intencional, Você. Eu brinco dizendo assim que isso vira a cabeça do avesso. Porque quando você entende isso e você faz de forma intencional,
aqui tem um entendimento muito grande. Sim, e responsabilidade, né? Porque Responsabilidade. muitas das vezes eu falo, ai, será? Eu falo, não, mas espera, eu não é à toa, eu tenho que fazer, e porque não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim. Deus me chama, eu tenho que ir. A quem muito é dado, muito será cobrado. Com muita seriedade. Quando eu estava na ignorância era diferente, né? É. Não usufruía, não sabia que isso era bom, né? Esses dons. Agora eu falo, não, é bom sim. Tem que usar, tem que usufruir. Ai, que papo bom, né, gente? Eu amo falar de perfil comportamental também. Ô, Will, deixa eu te falar. Agora a gente já explicou um pouco do perfil. Agora, assim, no dia a dia, né? Como isso pode ser usado a favor de cada perfil e também nas empresas? Porque eu vejo, assim, que você é o seu público, né? É o seu nicho. Então, como que isso pode ajudar, assim, de forma assim, Michele, isso, 5 precisa desenvolver muito, porque eu sei que é muita coisa, de uma forma bem simples, resumida, assim, né? Tipo assim, me dá dicas, estratégias de como esse conhecimento pode ser aplicado e melhorado nos relacionamentos das pessoas que estão ouvindo a gente. Tá. Primeiro, o motivo do porquê você deve saber isso. O porquê que você deve buscar desenvolver esse entendimento. Legal. Porque você vai conseguir olhar para as pessoas e você vai enxergar a visão delas com o olhar delas, pensando como elas são. Então aqui você vai trabalhar, resumo, você vai trabalhar a habilidade da empatia. Você vai conseguir ter muito mais empatia. Verdade. E você vai conseguir ter um entendimento de como a pessoa pensa, imaginando e já sabendo como ela é. E aqui você vai conseguir, quando comunicar, ou quando liderar, ou quando tiver essa pessoa por perto, tirar o melhor dela e ajudar ela a desenvolver o ponto de escuridão que ela tenha, por já conhecer esse perfil. Então, em resumo, você vai conseguir tirar o melhor das pessoas e você vai conseguir ter o entendimento quando elas errarem, você vai conseguir ter o entendimento do porquê que isso veio acontecer, tá? E você vai ter um olhar muito mais humano. Um olhar muito mais... Sai um pouco do julgamento, né? E essa palavra que eu ia falar, que eu estava buscando. Você vai baixar o seu nível de julgamento numa estaca assim, muito baixa, porque você vai conseguir ter esse entendimento de quem ela é. E você vai pensar até o que levou ela a fazer isso. É verdade. Que não foi por mal, e você vai conseguir ter a habilidade de se colocar no lugar dela. E também, além de não julgar o outro, eu vou falar uma coisa que eu vivo, né? Eu não que eu tô melhorando, tá, gente? Mas às vezes eu julgo. Mas eu julgo bem menos, que eu falo, não é sobre mim. É só o jeito dela. E eu vou até dar um exemplo esses dias, uma amiga minha, dominante, né? Ela me mandou mensagem, a gente marcou um encontro no shopping. Nath, essa é pra você. A gente marcou um encontro no shopping e ela dominante. E eu falei, onde vocês estão? Eu tô em tal lugar. Vem logo. Eu comecei a rir. Que eu falei assim, gente, se fosse outros tempos, eu ia falar, que grossa. Gente, eu vou encontrar ela no café. Como assim? Eu comecei a rir porque isso também não me afetou. Olha só. Então, além de sair desse lugar de julgamento, você administra melhor as tuas emoções. Excelente. Entende? Eu comecei a rir, eu falei, amiga, eu amei, porque se fosse outros tempos eu já nem ia, eu já ia voltar para casa e ia chamar você de grossa. Então, a partir do momento que eu fortaleci as minhas emoções e entendo que é só o perfil do outro, que é a forma dele falar e que não tem nada a ver comigo, cara, é natural a comunicação fluir melhor. Total. Né? Total. E aí, isso você falou do dia a dia, né? Olha só, uma situação do dia a dia que já poderia ali ter feito todo um caos. Sim, e foram entre amigas, mas pode ser entre marido e mulher. Entre marido e mulher, Já pensou o ruído disso? Exato, e aí o que você falou da segunda parte, imagina isso dentro de uma empresa, agora pega isso dentro de uma empresa. Fala de uma empresa, vamos falar de empresa. A comunicação que você tem pro liderado e o entendimento que ele vai ter. Né? Às vezes, assim, o dominante, ele tá dando tanta ordem, ele é uma pessoa que tem uma energia tão forte, como eu falei na comunicação, que ele vai dar uma dura em você agora, ele nem vai perceber que tá dando uma dura, depois ele vem conversar com você naturalmente, como se nada tivesse acontecido, porque para ele realmente nada aconteceu. Mesmo. E quando eu consigo ter esse entendimento, e aí eu entendo também de emoções, por isso que é importante também entender sobre as emoções atreladas aos perfis. Talvez essa pessoa não está num dia legal, é bem provável que a intensidade do perfil dela aumente, essas competências e essa forma de lidar aumente. Tudo bem, tudo bem. Não é uma boa hora,
talvez deixo essa pessoa no tempo dela, tento depois, de uma forma diferente. Hoje eu sei que não é um dia muito bom para conversar com o dominante, porque já está estressado, pessoa que é muito reativa, então não é muito bom. E aí, isso vai curando os relacionamentos, isso vai diminuindo muito as discussões, as intrigas. Então, é realmente libertador, tá? E dentro da empresa, em nível de resultado, Boa. A equipe sabendo os perfis líder e liderado, qual é o lado, como que são os números dessa empresa? Primeiro, olha que legal, o que define o resultado é relacionamento e comunicação. É o que a gente está falando até aqui. Mas agora a gente pode falar também de posicionamento. Imagina que um jogo de futebol, um goleiro não é bom em atacar, mas ele é muito bom em defender. Assim como o atacante talvez não seja muito bom na defesa, mas ele é muito bom no ataque. Então, não existe pessoa errada, o que existe é a pessoa certa posicionada no lugar errado. Dentro de uma empresa, a nível de resultado, não tem como você cobrar a melhor performance de alguém que não está na sua melhor posição. Então, é quase como uma insanidade. Um exemplo, posso dar um exemplo? Eu com perfil influente, voltada para pessoas, trabalhando do departamento financeiro atrás de um computador. Essa empresa vai quebrar. Vai quebrar. Não dá, porque o meu perfil, a empresa não estaria extraindo o meu melhor. Exato. Porque eu poderia estar na recepção, eu poderia estar no setor comercial, eu poderia estar, enfim, fazendo outras coisas que a empresa, sim, obteria muito mais resultado se ela tivesse, né, me posicionando no lugar que extrai o meu melhor. É isso, né, Will? Exatamente. Esse exemplo. Não, exatamente. E aí, posicionar os talentos da melhor forma vai fazer com que você tenha uma equipe bem posicionada, vai fazer com que você, consequentemente, tenha um excelente resultado. E aí que é interessante aqui, ó, sem esforço. Porque olha o que a gente vê hoje muito nas empresas, tá, Michele? Não entrando muito, mas de uma forma bem objetiva. Pode trazer. Um colaborador que se destaca, ele recebe a promoção de ser promovido como um cargo de liderança. Mas será que você já parou para se perguntar se ele realmente tem perfil para isso? Ou será que, independente se ele tem ou não tenha, você está treinando ele para isso? Porque eu vejo hoje E também, assim, que tipo de líder? Porque, assim, uma coisa é você colocar um líder conforme e querer que ele tenha um resultado de líder dominante. Exato. Como? Exatamente isso. E será que você está trabalhando as principais habilidades para esse cargo de liderança? Porque pode ser que na função que ele estava, né, na questão operacional, por ele ser muito disciplinado e se destacou, pode ser que ele não esteja 100% preparado para utilizar da melhor performance nesse cargo que você vai entregar para ele. Isso eu aprendi também até com o Marcelo Germano, o líder do maior movimento de empresários do sul do país, e ele está falando sobre isso. Ele trouxe uma métrica no exemplo que mostra o seguinte: pode ser que nesse primeiro cargo inicial que ele estava na empresa, ele estava utilizando 80% de sua performance. Ou seja, estava performando muito bem. 100%, 80% ele estava performando. Beleza. E pode ser que você suba ele com uma promoção, algo muito bom. Vamos dar aqui uma promoção para esse colaborador. Pode ser que quando ele suba, se ele não está sendo treinado para isso, se ele não tem as principais habilidades para isso, pode ser que ele utilize só 30% da performance dele. Nada. Então você agora tirou um excelente colaborador da posição que ele estava para promover, e aqui você queimou o principal talento. Então hoje nós temos que treinar e trabalhar talentos, não queimar talentos. Entendi. Então, se pudesse ficar um conselho para você que é empresário ou para você que vê isso nos seus liderados, a sua empresa tem que ser uma empresa de educação. E essa é uma frase, tá? Não sei se é do... O Rafa sempre fala isso também. Rafa, não sei se é do Jim Collins que ele fala o seguinte: no futuro todas as empresas serão empresas de educação. Eu acho que é Jim Collins mesmo. Acho que é Jim Collins, Todas as empresas têm que ser empresas de educação, ou seja, capacitação constante. Constante. Treinar as habilidades dessas pessoas a todo tempo. Top. E não tem fim, né? E não tem fim. E não tem fim, porque entra, sai. Mas vale a pena, né? Vale a pena. É isso aí. Ah, gente, tá acabando. Vocês acreditam? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ficou alguma dúvida a respeito do perfil comportamental? Quer saber mais? Quer fazer uma análise? Quer aplicar isso dentro da tua empresa? Como é que faz, Will, para te achar? Pode me seguir nas redes sociais, @mentor.arantes.
E ali tem acesso ao meu site, ao WhatsApp. Tudo na bio. Tudo na bio. Pode mandar um oi ali, a gente pode conversar, eu posso explicar um pouquinho mais, entender a necessidade e auxiliar de alguma forma. Isso aí, porque existe um relatório de 40 páginas que vai vir, ó, todo descritivo. Nós fizemos de uma forma muito sucinta, né, Will? Muito, do tanto de conteúdo que tem sobre esse assunto, porque tem os tipos psicológicos, né? Tem teoria de valores, a teoria de valores. Múltiplas, então, é mais profundo e é muito rico e muito poderoso para o seu autoconhecimento. Então, sigam o Will. E vou deixar aqui no link de inscrição, eu vou deixar o @ dele, tá? Porque o nome dele é chique, filha. É WY, um negócio enjoado. Então, eu vou deixar aqui embaixo. É importado. É importado. Então, para vocês não perderem, tá? Entra lá, segue e pede o seu perfil. Faça essa análise com ele ou da tua empresa, que eu tenho certeza que os seus relacionamentos vão melhorar, inclusive com você mesma, né? Não tem como. E, Will, vamos para as perguntas da Influente? Tá preparado? Tô animado pra isso aí, hein? Tararana, nada a ver, tá tudo bem. Relaxa, são perguntas desconexas, sem pé nem cabeça, mas que fazem sentido no final. Ótimo. Will, primeira, você gosta mais... Você é do salgado ou do doce? Doce. Do doce. O que você gosta de comer de doce? De todo tipo eu aceito. Tudo. Mas... Que vier de açúcar... Você come? De açúcar eu como. Sério? Tá, mas é chocolate. Chocolate é o preferido. É, chocolate e sobremesa. Tudo que tiver de sobremesa. Então às vezes eu tô lá no buffet do restaurante e eu tô olhando o que tem de sobremesa. Porque dependendo do que tiver, eu vou botar menos no prato, né? Boa, é um cálculo. Sempre tem que ter espaço pro docinho, conforme sempre né? calcula tudo. Ah, meu Deus. Essa parte eu sou um pouco conforme, viu? Porque eu também às vezes faço isso. Will, você sabe lavar roupa? Olha, eu já lavei, hein? Quando eu precisei, eu saí de casa com 14 anos no futebol. Então ali o meião, meu shorts, a camisa de treino, isso eu... Mas tá, continua essa pergunta. É só essa pergunta? É só essa pergunta. Sei. Você tá querendo analisar? Não tem analisando, não, meu filho. É assim. Você gosta de doce salgado? Você gosta de lavar roupa? Limpar uma casa? Sei. Ah, que bom, muito bom. Sei. E por último, qual era o seu desenho favorito da tua infância? Nossa, agora tu me pegou. Desenho favorito da infância. Um desenho animado, o que você gostava de assistir? Não gostava? Michelle, eu era mais do gibi. Eu não sei se era bem um desenho, mas um episódio é Todo Mundo Odeia o Chris. Nossa, esse era muito legal. Eu também amava. Assisti todos, várias vezes. Eu e meus filhos. É muito legal. Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris. Esse eu me divertia muito assistindo. Eu e meu irmão. Eu também gostava muito. Assistia com os meus filhos. Dava muita risada. E deixa eu te agradecer, querido. Muito obrigada. Foi uma alegria, uma honra te receber. E receber também, porque eu sou muito honrada, muito grata. Eu falo para todos, mas é verdade, porque eu aprendo muito com todo mundo que senta aqui. Então, muito obrigada por transbordar também na minha vida. E a última pergunta para a gente encerrar, eu também tenho uma pergunta. Gente, me perdi. O que eu ia falar? Ah, tá. Lembrei. A última pergunta é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de você sentar com alguém assim, que nem eu, olho no olho, pode alucinar, ir longe, com quem seria? Com Jesus Cristo, com certeza. O que você perguntaria para ele? Primeira pergunta, Jesus sentou. O que você falaria para ele? O que você mais quer de mim? Uau! O que você mais quer de mim? Para ver se eu tô bem alinhado. Forte. Muito bom. Muito bom. É quase unânime, Jesus. Parece que eu tô vendo isso agora, tá? Porque eu viajei agora, parece que eu tô vendo isso. Eu vi seu olhar sumiu. Nossa, que virada de chave que eu tive agora, assim. Eu acho que seria isso. Não, certeza seria isso. Legal. O que você mais quer de mim? O que você mais quer de mim? O que mais, né? E isso. Sem pedir, né? Que muitas pessoas às vezes querem esse momento para pedir, né? E não. Porque indiretamente essa pergunta é como eu posso servir mais? É verdade. Só para entender, porque se ele já me fez com um objetivo muito claro, né? Ele não faz nada por acaso, tudo que ele faz tem um porquê. Eu só preciso acessar isso de uma vez por todas de uma forma muito clara.
né? E para confirmar se está na direção certa. Eu não sou Jesus, mas posso te falar uma coisa. Posso? Pode. Continue. Confie no processo. Confie no processo, porque não tem o final. O final é a eternidade. Uhum. Então não tem final. Sim. Então continue, porque tudo que você vai viver é o que vai fazer você caminhar até lá. Bom, então transborde, aprenda, transborde e siga a palavra de Deus. Você vai conseguir chegar lá. Amém. Amém, em nome de Jesus. Obrigado pela direção. Imagina. Obrigado pela experiência. Queridos, e obrigada a você que acompanhou a gente. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curte, compartilha, tudo que você já sabe. E assim como Maria, fiquem com a boa parte e até quinta-feira com mais um convidado especial para você. Um beijo.